Bom, mais uma vez estamos aqui, mais um trabalho da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócio em TI, da 12ª Semana Acadêmica do Campus Engenheiro Paulo de Fronten. Projeto de implantação de energia solar fotovoltaica no IFRJ. É um estudo de caso do Campus Engenheiro Paulo de Fronten. Quem vai apresentar é a Janaína. E o Vinícius. Você faz o... Daí você fala o nome do componente do grupo, por favor. Tá bom? Então, Janaína, a palavra é sua. Boa noite. Tem uma ótima apresentação. Obrigada. Vamos em frente. Então, montamos uma equipe de 8 pessoas e dividimos o projeto por áreas pelas diretrizes do PMBOK, a 6ª edição, né? E eu eu fui a líder do projeto e os demais a gente alocou devido à experiência profissional ou formação. Então, eu sou Janaína, sou engenheira elétrica, eletrônica e de segurança do trabalho. Sou especialista em comunicações móveis e certificada em redes 5G pela Huawei. E atualmente sou instrutora de segurança do trabalho. Vinícius, ele é engenheiro de produção. Ele é analista de compras na Coca-Cola e tem experiência nas áreas de compras, logísticas, recursos humanos, qualidade e operações. Atuação em empresas de serviços concessionários no Rio, como Light e Metro Rio. Aqui é o roteiro, vamos falar brevemente de cada área, que passamos por todas, foi dividido para cada gestor de área, que temos o nome de gestor de área, alguns pegaram mais de uma área, e vamos em frente. Por que a gente idealizou esse projeto? Primeiro, a gente estava pensando em tecnologia, sustentabilidade, segurança e redução de custos. Através do site do IFRJ, a gente conseguiu ter informação sobre o custo de energia elétrica. E eu achei viável e conversamos com a equipe e entramos com esse projeto. Temos um custo mensal baseado no site de 9 mil ao mês, né? Variando, né? Um pouco mais, um pouco menos. E isso daria um custo anual de 109 mil. A gente analisou os dados e também o Brasil está em crise hídrica e tem aumentado muito o custo energético, né, que a gente também estava usando a energia termoelétrica. Então, mediante isso e da missão do IFRJ, decidimos partir para essa missão. Regulamentada pela Lei número 4.320 de 64, que são as normas gerais de direito financeiro, é interessante para o campus tomar consciência dessas duas observações aqui. Primeiro, ao ponto que atende às demandas e necessidades energéticas da instituição. E segundo, que o custo de manutenção futuro, de curto, médio e longo prazo, será alcançado pela instituição. A gente achou que é um projeto super viável para esse momento atual, que a gente fala muito em sustentabilidade. E energia solar é considerada a fonte mais sustentável de produção de energia elétrica. No que toca à realidade brasileira, a gente está no 14º maior em potência instalada, com nível de crescimento constante, né? Hoje, desde agosto eu tenho acompanhado, a gente está em 14 gigawatts de potência operacional da fonte solar fotovoltaica. Temos aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, 3 estações solarimétricas que atendem a demanda do estado, né? Uma se localiza em Xerém, outra em Macaé e Resende. E pela proximidade, eu acredito que seja Resende que atende Campos. Eu acho que atende o engenheiro Campos de Fronten. Paulo de Fronten. Então, como é que a gente começou esse projeto? A gente começou analisando por simuladores, né? A gente tinha em mãos, enviado pelo IFRJ, a planta da área e também uma conta de energia. Então, começamos, através de simuladores online, viabilizar o custo do projeto. E as informações que a gente tinha que alimentar seria latitude, longitude, altitude, assim como o endereço, né? Porque a partir dos programas de simuladores que as empresas que instalam, elas utilizam a lat, long e altitude. Né? Gestão de escopo. O escopo, a gente teve uma dimensão do planejamento do projeto, né? E essa ideia foi devido realmente à missão do IFRJ.
E começamos com a estrutura analítica do projeto, que a gente se baseou em definir as atividades, né, dando foco no gerenciamento de projeto, na análise, na necessidade do cliente, que seria o IFRJ, as definições dos recursos técnicos e encerramentos do projeto. Daqui, nós desenvolvemos todas essas atividades aqui, que é o TAP do planejamento de projeto, e todas as atividades aqui que vêm, eu não vou detalhar muito, que isso foi no projeto final. O que queríamos dizer com exclusão? A nossa equipe não estava incluída na instalação do sistema, nem na manutenção do mesmo, nem na fiscalização da implantação. E para a entrega do projeto, a gente precisava do esboço da planta baixa, indicações de empresa, coisas que a gente poderia estar dando, assim, que deu referência no projeto final, ferramentas de gestão de consumos e produção de energia elétrica, e o projeto final que foi viabilizado, né, para o IFRJ. O custo que a gente espera está em torno de 192 mil, 193 mil, e a gente estimou que o primeiro semestre a gente estaria fazendo o projeto terminando em outubro, e a partir de outubro, então, o IFRJ poderia viabilizar a execução, se assim entendesse, né? Bom, a gente tem uma ideia de um custo mensal que tem no IFRJ de 9.065 e teria uma economia em 30 anos em torno de 9.925.000 e alguns quebrados aí. Sem contar na redução, né, de CO2 na atmosfera, como também o equivalente a 10.215 árvores plantadas, né, que seriam poupadas. E esse projeto ele visa cumprir a legislação brasileira pertinente, né? Em especial a Lei 14.300 de 2022, que ela vai estar vigente logo em 2023, eu acho que seria já iniciando, né, o Marco Legal da Energia Solar, bem como diretrizes presentes na Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a resolução atual, que é a 482, e as alterações presentes da RN 687. O projeto Planejamento e Execução deveria seguir as normas regulamentadoras e requisitos de segurança do trabalho e previdência, né? E a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que foi citada também nas referências do projeto final. Ele deverá ter funcionalidade reconhecida pela administração do campus, assim como concluída a redução de custos das contas de energia, né? As restrições que podem acontecer são o orçamento, a disponibilidade de recursos humanos, as condições climáticas, a falta de treinamento e a falta de equipamentos, né? Na gestão de risco, fizemos um levantamento e criamos um mapa mental através das áreas. Os riscos de engenharia são segurança do trabalho, tem que atender as normas, equipamentos, EPIs, individuais, coletivos, técnicos. Os riscos econômicos são os políticos, de tecnologia, os jurídicos e os macroeconomias. Os socioambientais, que estão muito em altas, é os riscos da organização e os riscos de fatores externos, assim como cada risco da gestão de projeto de suas áreas do PMBOK. Alguma coisa está acontecendo. E fizemos essa análise de risco através da participação de todos da área. Fizemos um brainstorming, dividindo eles em gestores de área, né? E cada um estudava a possibilidade de ter um risco na sua área. As ferramentas do Google que utilizamos, todas para a nossa comunicação. Utilizamos o Canvas, o Gantt Project, para mapa mental, EAP, o organograma. Fizemos análise SWOT, avaliação de probabilidade de risco, a categorização, a matriz de probabilidade de impacto, e usamos também o Trello. A gestão de tempo, que chamamos a gestão de cronogramas, utilizamos a ferramenta Excel, no caso, para a gestão do escopo total, né, do gestão do projeto total, e era compartilhado pelo Google Docs, né? E usamos também o gráfico de Gantt, a ferramenta Gantt, para pegar o escopo do produto e para dar uma ideia de quanto tempo levaria esse projeto. Aí aqui tem cada fase, a assinatura do contrato, aqui está bem detalhado, porque eu estudei isso bastante junto com as empresas, e tem uma ideia aqui de quanto tempo levaria esse projeto.
A responsabilidade na gestão de tempo tem cada um. A Mina, que foi a engenheira, né, no caso, que ela ficou responsável por isso, e aqui são a responsabilidade de cada membro da equipe no projeto. Aqui, voltando mais uma vez à EAP, cada um já estava ciente da área, a gente deixava. Esses gráficos foram enviados através do nosso projeto final, e gestão de recursos, vou passar para o Vinícius agora. Sim, pode passar, gente. Aí falando um pouquinho sobre como a gente montou, né, esquematizou a parte de gestão de recursos. A gente primeiro dividiu ali na mobilização da equipe do projeto, né, depois no desenvolvimento e, em terceiro, o gerenciamento dos recursos em si. Pode passar. Então, o primeiro passo, né, para a gente verificar os recursos foi fazer realmente a identificação, né, elencar realmente no detalhe quais seriam os nossos recursos, tanto os recursos humanos, as pessoas envolvidas no projeto, assim como os profissionais para instalação, e também os equipamentos necessários, as peças para manutenção. Então, todos os recursos foram identificados nessa fase, e depois a gente passou para a fase de mobilização, né, que é realmente atrelar a utilização do recurso a alguma atividade do projeto. Então, realmente, a fase de recursos aqui fazendo relacionamento lá com a fase de integração. E depois, realmente, fazer o gerenciamento dos recursos entre si, para saber se estava sendo assertiva a utilização desses recursos. Dentro dos requisitos, nós montamos os documentos, né, que são direcionados para poder realmente especificar cada tipo de requisito. Então, tanto currículo de pessoas, como também especificação de material, para a gente detalhar bem quais eram os recursos envolvidos nesse momento. Pode passar. Então, o gargalo que assim, a gente teve no dimensionamento desse projeto foi mais em custo. Primeiro, começou com aquisições, né? A gente juntou entre custos e aquisições para estar fazendo o levantamento, e também eu na área de gestão de risco. O que a gente achou assim que foi mais discrepante, quando a gente começou a analisar na internet, através dos simuladores, na internet a gente utilizava o custo mensal. A gente tirou uma média através daquela conta, né? E dava superfaturado a quantidade de placas, e o orçamento dava mais que o dobro do que a gente tem aí. Eu achei um custo alto. Aí comecei a usar o recurso, né, que seria as pesquisas com as fornecedores de serviços. Também eles não querem passar para nós um valor detalhado, porque o interesse nosso também era saber detalhe de cada equipamento, valor, tipo, tecnologia. Eles gostam de passar um pacote, tipo um turnkey. E isso dificultou um pouco, mas chegamos assim a uma usina com uma potência de 44,69 kW-pico. E isso, planejamos o gerenciamento de custos, estimamos os custos, determinamos o orçamento e ficamos controlando mês a mês, né? Chegamos numa base, assim, através desses estudos e pesquisa com as empresas fornecedoras de serviços, né? Acho que eu vi que teve bem coerente, ficou muito redondo, assim, um valor muito próximo em relação aos simuladores da internet, né? E chegamos ao custo final, esse daí. Como é que a gente, né, no caso, observou por que tinha essa discrepância? Primeiro porque os simuladores, eles pegavam valores da conta, o valor em real. E isso tem algumas outras tarifas que entram, né? Algum custo que entra no valor. E aqui nos simuladores, que a gente pode ter o PVSys, algum simulador que as empresas usam, né? Eles usam só o valor médio de quilowatt-horas. E esse daqui seria uma conta do IFRJ, onde a gente pegou e viu, a gente, acredito que eu peguei uma conta de abril ou maio, não lembro, mas assim, tem no lado direito da conta toda essa informação, tem o histórico, e isso é essencial para poder ter essa base de cálculo. E foi a partir de aí, né? Que tipo é o consumo mais a geração. A geração seria a laranja, né? Isso aqui seria o consumo do IFRJ. Então,
tivemos essa média daqui. Desta média, chegamos a uma potência de uma eficiência de 97%. Podemos diminuir ou aumentar, né, numa tarifa de 1,3 kWh. Então, o resumo da usina seria 44,69 kW-pico, o valor global do projeto em torno de 192 mil, o valor do equipamento em torno de 158 mil, o serviço prestado 34.100, a economia vimos em torno de 63 mil, e o payback, né, que daria o retorno financeiro em torno de 4 anos. Organizando isso aqui através de quantitativo de equipamentos, teríamos 82 painéis solares. Podendo aumentar, aumenta a eficiência, e podendo diminuir, para diminuir o custo do projeto. O que a gente iria diminuir era a eficiência, a gente não ia atender em 97%, mas também haveria viabilidade de diminuir esse custo aqui. Gestão das comunicações. Passa, Vinícius. Sim, aí entrando um pouquinho aí na gestão das comunicações, pode passar, Eugênia. A gente montou um plano de comunicação, né, e fizemos uma divisão em 3 fases, sendo a primeira delas o planejamento. Então, nesse momento, a gente fez lá, elencou as partes interessadas, né, todo mundo que estaria envolvido, e orientou, através dessas partes, qual seria o planejamento específico de comunicação para cada tipo de público, né? E depois a gente montou um gerenciamento dessas comunicações. Então, baseado no planejamento que a gente fez, quais seriam as entradas, qual tipo de comunicação deveria acontecer, através de qual tipo de plataforma, se seria um e-mail, algum tipo de comunicado, ou algum comunicado em dashboard, quais tipos de relatórios e de compartilhamento de indicadores a gente precisaria passar. E aí isso a gente tudo contemplou nesse mapa de gerenciamento das comunicações. Após isso, a gente fez um monitoramento, né, delas, e aí estruturamos aí toda a matriz, né, da parte interessada com a comunicação que deveria ser recebida em cada uma delas. Nessa matriz RACE, a gente tem aí quem são as pessoas que deveriam receber as informações, quais informações deveriam ser recebidas e por quem que essas informações seriam originadas. Então, isso ficou muito bem detalhado em todos esses anexos documentais que a gente anexou ao projeto final. Pode passar. E aí, continuando sobre partes interessadas, pode passar, Janine. A gente montou ali quatro tipos de planejamento, né? 4 tipos de fase. A primeira delas era a identificação, depois o planejar quais seriam essas partes interessadas e depois fazer um monitoramento delas. Pode passar. E aí a gente chegou na aplicação de um mapa mental dessas partes interessadas, né? Então a gente vê aqui em verde todo mundo que faz parte público, né? Então o IFRJ, as empresas mesmo que prestariam serviço de fornecimento de equipamentos e também de instalação, e também todas as agências regulamentadoras, né, que precisariam ter o acompanhamento desse projeto de alteração de energia. Pode passar. E aí, entrando na parte de aquisições, né, a gente fala realmente aqui sobre as compras, sobre a contratação de serviços, sobre a licitação, qual foi o nosso modelo aqui para poder gerar de maneira mais assertiva esse momento das aquisições. Pode passar, Janine. Então, assim, o resultado final das aquisições era a aquisição de placas fotovoltaicas mais a contratação de um serviço de instalação com o objetivo de mudar a fonte de energia do IFRJ. Então, a gente chegou ali em alguns fornecedores potenciais que acreditamos ali no melhor custo-benefício de 192 através das análises de concorrências que a gente fez com essas empresas. Pode passar. Então, para a análise de concorrência, a gente estabeleceu alguns critérios, né, que pesariam nessa licitação, e aí a gente elencou ali realmente o peso que cada critério desse estaria estabelecido nessa licitação. Então, nós colocamos o custo, né, como fator de maior peso, tem o peso 5, e que acaba levando ali a definição do vencedor, da empresa vencedora e parceira para o desenvolvimento desse projeto. Pode passar.
Fizemos alguns critérios de eliminação, até por compliance mesmo, para evitar que a gente fizesse algum tipo de serviço com alguma empresa que apresentasse algum tipo de restrição aos alguns regulamentadores. Então, se caso a gente encontrasse alguma irregularidade, isso seria um critério de eliminação. Pode passar. Não passou agora para mim. E aí depois a gente desenhou ali exatamente, né, o que a gente já tinha feito lá na EAP, quais eram os equipamentos que nós precisaríamos comprar além das placas fotovoltaicas, para incluir isso tudo no pacote e para que a gente pudesse orçar, né, fazer uma cotação com as empresas exatamente com o tipo de equipamento, porque aí a gente poderia fazer, por exemplo, um cherry picking, identificar quais eram se a gente poderia comprar com determinada empresa algum equipamento, com um outro determinado equipamento. Então, a gente fez esse detalhamento aí, 2 equipamentos também. Pode passar, Jana. E aí, entrando na outra área, né, que é a qualidade, pode passar. A gente montou um fluxograma bem resumido aí do projeto, e aí no final, né, a gente tem ali a questão dos critérios que a gente já definiu e entra ali a parte da aplicação de medidas corretivas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Pode passar. Então, na parte de gerenciamento de qualidade, nós estruturamos em 4 etapas, né? A primeira delas é a definição dos requisitos, que já tinha sido feito nas sub-áreas anteriores. E aí, através desses requisitos, nós montamos alguns checklists para determinar se o que a gente estava fazendo estava de acordo com o que a gente tinha planejado na definição do requisito. Caso a gente encontrasse alguma falha, eram planejadas ações corretivas, se não encontrasse nada, ainda assim eram realizadas ações preventivas. E aí a gente fez o controle da qualidade, né, que basicamente era acompanhar o andamento do cronograma e o acompanhamento dos custos e montar ali a análise dos indicadores de qualidade, né? Então, se a gente perceber que nos relatórios de indicadores de qualidade todos estão acima do nível de aceite, então era um ok para a sequência do projeto e conclusão. Caso a gente encontrasse algum indicador que estaria fora, a gente conseguia retroalimentar o sistema e fazer ajustes. Pode passar. Você, Jana. E, enfim, a gente chegou assim, à integração, né, que foi uma área assim, que a gente tentou reunir o grupo, e a integração ela faz parte é o coração do projeto, né, onde a gente tem ideia da iniciação, né, com a EAP, e vai seguindo do planejamento, a execução, e fica no monitoramento e controle, rodando o ciclo, até o encerramento, que é a entrega do projeto. No gerenciamento de mudanças, o que a gente achou que seriam pontos importantes seria a comunicação, a definição de objetivos e eficiente delegação de tarefas, que a gente, realmente, isso a gente fez bem feito. Porque a gente saberia dessa situação aqui, então a gente começou a cuidar bastante da integração e fazer tipo um mapa mental e ficar olhando assim o que a gente poderia fazer para não ter retrabalho nem ocorrer mudanças. No projeto da gente não teve mudanças. E esse procedimento aqui, que a gente segue a sequência, é o rito procedimental de gerenciamento de mudanças. Acionar o gerente, a comunicação em caso de problemas, formalização de reunião de equipe para definição de objetivos, tarefas e metas, definição de prazo para transição em sintonia com o cronograma do projeto e monitoração das tarefas. Parâmetros de gerenciamento de mudança, manutenção do senso de urgência durante a transição, formação de coalizões, estabelecimento de metas macros e micro, conquistas de curto prazo. As considerações finais. Dentre diversas dificuldades e percepções na confecção do projeto, destaca-se as seguintes conclusões, né, que a gente tirou como um aprendizado. A comunicação interna do grupo e com os outros stakeholders. Foi muito importante para a gente ter esse projeto, porque a gente vivenciou uma coisa, como é importante a comunicação e a participação do grupo. A gente tentar reunir o grupo, eu ficava com um, com outro, às vezes os horários eram diferentes, às vezes a gente ia pela madrugada fora. E, então, a comunicação foi assim, muito importante no grupo. A existência de riscos críticos e alguns riscos jurídicos, econômicos, a gente também levou como muito importante para o projeto,
O gerenciamento de custos e tempo são fundamentais para o alcance dos resultados, que foi também um gargalo, a gente achou uma parte bem pesada e muito importante, assim como a gestão de risco, né? E a gestão de integração também é fundamental, que a gente sempre olhava assim, para o coração, para ver se a gente estava conseguindo integrar as áreas e a equipe, né? E foi tudo baseado a concepção, né, do projeto no PMBOK, na 6ª edição. E a comunicação a gente achou essencial, inclusive a gente usou todos os recursos, o Telegram, as ferramentas do Google, e todas que eram apresentadas diante do curso, né, que os professores passavam para nós. E, por fim, é isso aí, professores. Bom, obrigado, Janaína. Rosiane, Janaína. Eu sou de Janaína. Mas só me chamam de Janaína. Obrigado, Vinícius. Olha, assim, parabéns para vocês. Um trabalho excelente. Eu lembro que a Janaína me pedia, Daniel, me arruma isso, professor, me arruma isso. E lembro dos problemas, Janaína, que teve, a questão desse projeto. A Janaína conversando comigo, tem isso aqui, não vou falar, mas assim, eu já conversei com o Ricardo, que na sabe, mas um projeto bacana. Assim, mais um dos projetos que a gente tem na pós-graduação, que são projetos que são viáveis, podem ser usados, podem gerar recursos. Mais uma que pode ser, por exemplo, mais uma empresa que pode ser criada, mais uma empresa que pode ser trabalhada, mais uma geração de renda, que você sempre, os olhinhos de KNAIP, por exemplo, plim, plim, cifrão. Assim, eu fico muito feliz com o resultado que a gente alcança. O ano passado foi a mesma coisa. A gente sempre fala, cada ano que passa, a gente sobe o sarrafo e a gente se surpreende com os trabalhos que são apresentados. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar trabalhando, de estar coordenando essa pós, estar junto com o KNAIP, com o pessoal todo. Eu fico muito feliz com isso. O resultado está saindo, os trabalhos estão saindo, a gente tem condição de contribuir. Eu sempre falo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente ajuda um pouquinho. E sempre que vocês precisarem e quiserem, a gente vai estar por aqui. Se for preciso, a gente contorna conflitos, resolve aqui, não dá uma para ali, aí volta para cá, e assim. Gerenciar pessoas, gerenciar uma equipe, é muito difícil, Janaína, é muito complicado, é muito complexo. Você sabe disso. Então, assim, é um exercício de paciência. E a dificuldade também que a gente teve, Vinícius também, porque ficou muito eu, Vinícius e a outra menina que ela estava em curso, acho que era Phyllis, né? Era de conseguir os equipamentos, assim, que eles dessem o valor. Eles não querem dar o valor dos equipamentos, eles querem dar um valor assim, 200 mil, para a gente poder ter ideia, para fazer a planilha de custos. Isso eu achei muito chato, mas aí a gente conseguiu, forçando uma barra. E também a gente teve ideia, assim, porque estava tendo até um caixa 2, que eu chamei até Vinícius e a coisa de caixa 2, porque estavam simulando online e o valor dava muito alto, dava mais de 400 mil, né? E a gente tem uma ideia, assim, de que o custo de um ano é praticamente um pouco mais ou o dobro do projeto, assim, de tanta gente fazer orçamento. Aí foi um aprendizado. E também tem as ferramentas, as ferramentas que se trabalha em solar é o PV System e outros aí que eles usam, que é muito diferente do que eles estejam na internet, né? Que confunde muito a gente vê que é um valor muito alto e acaba fechando com qualquer empresa. E essas empresas que a gente deixou de referência são empresas boas mesmo, a gente procurou ter contato com empresas nacionais, assim, com tecnologia nacional também, que o Brasil está desenvolvendo muita coisa já em energia solar, para que, se esse projeto realmente fosse de interesse do IFRJ, a partir de outubro está valendo. Agora, a partir do ano que vem, tem esse marco, né, de energia solar, que vai mudar um pouco as regras, aí é bom ficar esperto nisso aí. Beleza. KNAIP? Primeiro, parabéns aí pelo trabalho. Vocês são um dos culpados para a gente... São um dos culpados para a gente começar a pensar em mudar
no próximo ano, a construção dos trabalhos, né? Porque a partir do trabalho de vocês, de um diálogo que a gente já vinha vendo, né? Porque a gente tem projetos no primeiro semestre, onde vocês constroem uma solução e outra no segundo. Tá? A partir do trabalho de vocês, que a gente gostou bastante, a gente está pensando em fazer com que no próximo ano os trabalhos sejam voltados para a região sul-fluminense. Tá? A gente compreende perfeitamente que vocês são do Brasil inteiro. Né? Hoje já tem aluno de outros países, né? 3 países, 3, 4. Mas essas ações voltadas para a região, no meu entendimento, elas fazem com que vocês gerem uma solução para uma região a região pelo qual o campus está localizado. Né? Então, a gente vem dialogando e hoje eu participo do Grupo Líder, é um grupo de pessoas da sociedade civil, um grupo de pessoas que vem trabalhando aí há 2, 3 anos para desenvolver um planejamento estratégico para a região. Tá? Então, há 10, 20 anos. Então, nada melhor do que a gente pensar em desenvolver projetos para a região a partir do próximo ano. Né? E vocês têm culpa disso. É uma culpa boa, né? Porque quando vocês pensam em desenvolver um projeto por um campus que vocês estudam, né? Mesmo que remotamente, que virtualmente, né? Que à distância, esse campus é de vocês também. Né? E vocês vão concluir, e eu tenho certeza que quando vocês desenvolvem um projeto para o campus, para a região, vocês passam a conhecer um pouco mais da região, da instituição pelo qual vocês acreditaram. Né? Então, é uma pegada para o próximo ano, e aí quando se fala em energia renovável, o Brasil é referência, né? Acho que a gente ainda se importa alguma coisa, né? Mas a cada ano a gente vem ganhando mais, e com certeza, né? Principalmente em uma época que se fala em guerra, que os caras estão prende petróleo, segura isso, segura aquilo. Amigo, daqui a uns anos a gente vai ser tranquilo. Amigo, vamos viver aqui com a nossa energia, tá? E como eu sempre falo, né? A gente tem o nosso país é maravilhoso, né? Nós temos uma comunidade, uma sociedade onde as pessoas têm uma criatividade muito grande, e com certeza, né, isso vai fazer a diferença lá na frente, onde o mundo deveria ter evoluído a partir de uma pandemia que se perdeu muita gente, né? Então, os líderes deveriam fazer uma reflexão e compreender que não dá mais para a gente ficar em guerra, não dá mais para viver olhando para o próprio umbigo. Né? E o trabalho de vocês reflete isso. Né? Pensar em algo que é efetivo, é algo que traz uma pegada de sustentabilidade, é algo que é um projeto que é para um presente e para o futuro do país. Né? Então, parabéns. A gente está aí, já está aberta a disciplina de empreendedorismo. Tá? A gente vai ter um diálogo muito agradável. Espero que vocês desenvolvam projetos inovadores e viáveis. Né? Sim, a professora Patrícia vai estar bastante enganjada aí também. Aí vem muita coisa boa pela frente. Né? Espero que vocês saiam da caixinha, né, no próximo trabalho, que vocês não façam nada vinculado ao que vocês vivem no dia a dia, porque quando a gente se permite sair da caixinha e buscar novas soluções, né, para problemas do mundo real, a gente se transforma e a gente cresce. Tá? Então, parabéns, felicidade, sucesso. E aí peço para que
o Fábio e o Wagner, se possível, abram a câmera aí para a gente dar um print, para registrar esse momento, né? E em breve, a gente vai ter aí, já foi feita a contratação pela reitoria das placas. Hoje a gente vive no IFRJ como um todo, né? A questão da disposição das placas, se fala em colocar em telhado, eu não tenho conhecimento na área, mas no meu entendimento, no campus a gente pode fazer ali um platô, né? A gente tem um espaço bem interessante, e eu acredito que se a gente colocar isso no solo, né, com uma base, a gente consegue fazer uma boa capacitação e uma boa captação e facilita a manutenção, né? Então, é algo que a gente está pensando e, com certeza, esse recurso, a partir das instalações, né, dessas placas, esse recurso que antes era utilizado de uma forma, com certeza, ele vai ser reutilizado de uma forma muito mais eficiente e eficaz, né? Então, a gente está contando os dias para que a gente seja agraciado. E, ao mesmo tempo, a gente vai dialogando com a reitoria, porque outros campi, né? Outros campi maiores, né? Já instalaram. E aí, como o Daniel falou, o Knaip tem um cifrão. Legal, cifrão, pensando em negócio e pensando também em economia, né? Que a gente já possa, o mais rápido possível, estar desfrutando. Porque se é a mesma companhia de energia elétrica que te atende, você pode fazer o uso desse benefício, né? Da redução da energia, né? Então, com certeza, o projeto de vocês é muito viável, dá para vocês fazerem uma pegada de consultoria nisso, né? E aí, quem sabe, pensar em novos aplicativos para serem utilizados aí nesse segmento, né? E para ampliar até, né? Pensar em soluções que ampliam aí a capacidade, né? Medição, é algo que possa contribuir para uma sociedade cada vez melhor. Tá bom? Vou dar o print aqui e gratidão pela participação de vocês. Já eu já disponibilizo para vocês lá. Tá bom? Tá bom. Um abraço. Por favor, Daniel. Vou colocar outro link aqui. Tá. Vou colocar outro link aqui. Tem a última agora aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Podemos sair já, né? Eu vou encerrar a gravação aqui. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Show, tô indo lá. Beleza. Valeu, Fábio. Obrigado.